Você está entrando no canal Mistérios do Brasil Sombrio. Existe uma região isolada no interior do Pará, onde moradores evitam sair de casa depois da meia-noite. Eles não têm medo de assaltantes, nem de animais da floresta. O medo deles é outra coisa, algo que ninguém consegue ver, mas que consegue entrar dentro da mente das pessoas. Na pequena comunidade de São Jerônimo da Mata, os moradores chamam aquilo de o faminto. Segundo as histórias locais, a criatura não possui forma fixa. Ela muda, imita, se esconde. E quanto mais ódio, tristeza e desespero existir em uma pessoa, mais forte ela fica. Durante décadas, dezenas de pessoas enlouqueceram naquela região. Homens começaram a atacar as próprias famílias, mulheres desapareceram dentro da floresta e alguns moradores simplesmente arrancavam a própria pele enquanto gritavam que havia algo andando dentro deles. A polícia sempre tratou tudo como histeria coletiva. Até 2011. Quando uma equipe encontrou uma casa inteira coberta de sangue perto da mata. O pai, a mãe e duas crianças haviam sido mutilados, mas o mais estranho era que partes dos corpos pareciam mastigadas, como se alguma coisa tivesse se alimentado deles. Semanas depois, o delegado responsável pelo caso desapareceu e nunca mais encontraram sequer os ossos dele. Meu nome é Leandro. E em 2024 viajei até São Jerônimo da Mata para investigar aquela história. Eu produzia documentários sobrenaturais para a internet. E quanto mais absurda parecia a lenda, mais interessado eu ficava. A viagem até a vila demorou quase 12 horas. Estradas destruídas, mata fechada, silêncio absoluto. Quando finalmente cheguei, percebi imediatamente que havia algo errado naquele lugar. As pessoas pareciam cansadas, doentes, todas evitavam contato visual. E existia um cheiro estranho no ar, como carne podre escondida em algum lugar. Um velho chamado Raimundo aceitou conversar comigo. Ele contou que a criatura existe há muito tempo, muito antes da vila ser construída. As tribos indígenas da região acreditavam que existia um espírito maligno vivendo entre as árvores. Uma entidade invisível que se alimentava de sofrimento humano. Quanto mais violência acontecia na comunidade, mais pessoas desapareciam. Segundo Raimundo, o faminto não mata imediatamente. Primeiro ele entra nos pensamentos, sussurra, cria paranoia, raiva, desespero, até que a vítima enlouquece completamente. Então, ele aparece. Perguntei como era a criatura. O velho apenas respondeu: depende do que ela quer que você veja. Naquela noite, fiquei hospedado em uma casa simples perto da floresta. Comecei a gravar vídeos para o documentário. Tudo parecia tranquilo, até 2h17 da manhã. Foi quando ouvi alguém andando do lado de fora. Passos lentos, arrastados. Pensei que fosse algum animal. Mas então ouvi uma voz. Minha própria voz, exatamente igual, lá fora, sussurrando meu nome. Leandro. Meu corpo inteiro gelou. A voz continuou. Eu estou aqui fora. Peguei a lanterna e fui até a janela. Não havia ninguém, mas percebi algo estranho. As árvores estavam se mexendo, mesmo sem vento, como se alguma coisa enorme estivesse passando entre elas. Voltei para a cama tentando ignorar aquilo. Foi quando ouvi outra voz, dessa vez dentro da casa, a voz da minha ex-namorada. Você nunca deveria ter vindo. Então as paredes começaram a fazer barulhos, como unhas arranhando madeira. Passei o resto da madrugada acordado. Na manhã seguinte, encontrei marcas estranhas ao redor da casa, pegadas humanas, mas deformadas. Como se os ossos dos pés estivessem quebrados. Mostrei aquilo para Raimundo. O velho ficou em silêncio por alguns segundos. Então perguntou: você sentiu raiva essa noite? Não respondi, mas era verdade. Durante a madrugada, senti uma irritação absurda, sem motivo algum.
como se algo estivesse tentando provocar meus pensamentos. Raimundo me explicou que o faminto cresce dentro das emoções negativas. Ódio, tristeza, culpa, desespero. Quanto pior a mente da vítima fica, mais próxima a criatura consegue chegar. Mesmo assustado, continuei investigando. Na segunda noite, resolvi seguir sozinho pela floresta. Levei câmeras, lanternas, equipamentos de áudio. Mas depois de alguns minutos dentro da mata, tudo ficou silencioso. Nenhum inseto, nenhum pássaro, nada. Foi então que ouvi pessoas chorando, várias delas. Segui o som até encontrar uma cabana abandonada escondida entre as árvores. A porta estava aberta e havia sangue seco no chão. Entrei lentamente. O cheiro era insuportável. Carne podre, mofo, ferrugem. Então encontrei as paredes, cobertas por frases escritas com sangue. Ele entra pelos pensamentos. Não acredite nas vozes. Ele usa sua culpa. Foi nesse momento que ouvi alguém chorando atrás de mim. Me virei rapidamente e vi minha mãe, parada no canto escuro da cabana. Ela morreu quando eu tinha 15 anos, mas estava ali, exatamente igual. Ela começou a sorrir lentamente. Então percebi algo errado. Os olhos dela eram completamente pretos, sem parte branca, sem pupilas. A coisa usando o rosto da minha mãe abriu a boca e a mandíbula começou a descer além do normal, muito além, até quase tocar o peito. Centenas de dentes apareceram dentro daquela escuridão. Então ela falou usando dezenas de vozes ao mesmo tempo. Você traz tanta tristeza. A criatura avançou. Corri desesperado para fora da cabana. A floresta parecia viva. As árvores se moviam, sombras surgiam entre os troncos e vozes começaram a me seguir. Meu pai, minha mãe, amigos mortos, todos falando comigo ao mesmo tempo, todos me culpando, todos tentando me fazer parar. Então senti algo tocar minhas costas. Virei imediatamente, mas não havia nada. Foi quando percebi. A criatura era invisível. Eu conseguia apenas enxergar partes dela, reflexos distorcidos no ar, como um corpo enorme, escondido atrás da realidade. Então, ouvi ossos estalando perto do meu ouvido. Algo começou a andar ao meu redor. Pesado, lento, respiração quente, podre. A floresta inteira começou a sussurrar. Ele está faminto. Corri de volta para a vila completamente desesperado. Mas quando cheguei, as casas estavam vazias, portas abertas, comida espalhada, nenhuma pessoa, nenhum som. Então, ouvi gritos vindo da igreja da comunidade. Entrei correndo e encontrei todos os moradores ajoelhados, imóveis, olhando para o altar. No teto, existia algo gigantesco grudado na escuridão. Um corpo magro, longo, com braços enormes, mas o pior era que o rosto mudava constantemente. Toda vez que eu piscava, ele assumia outra aparência. Homens, mulheres, crianças, como se fosse feito de pessoas mortas. Os moradores começaram a rir ao mesmo tempo, um riso vazio, sem emoção. Então, todos viraram lentamente a cabeça na minha direção. Os olhos deles estavam completamente pretos. A criatura desceu lentamente do teto. Os ossos estalavam como madeira quebrando, e a voz dela surgiu diretamente dentro da minha cabeça. Você me alimentou. Então percebi. Durante toda a investigação, eu senti medo, raiva, culpa, desespero. Tudo aquilo fortalecia a criatura. O faminto começou a abrir o peito lentamente, e dentro dele existiam rostos humanos vivos presos na carne, centenas deles, gemendo, chorando, ainda conscientes. Então reconheci um dos rostos, o delegado desaparecido em 2011, ainda vivo, ainda preso. Foi aí que as luzes da igreja apagaram e os gritos começaram. Não lembro exatamente o que aconteceu depois disso. Acordei 3 dias mais tarde em um hospital de Belém. A polícia disse que encontrou a igreja completamente destruída, cheia de sangue.
mas sem nenhum corpo, nenhum morador, nada. Hoje faço tratamento psiquiátrico. Os médicos dizem que sofri um surto psicótico, mas existe uma coisa que eles não conseguem explicar. Toda noite, quando fico sozinho, escuto vozes sussurrando dentro das paredes do meu apartamento. E às vezes, eu vejo algo se movendo no reflexo escuro da televisão desligada. Algo alto, magro, faminto, esperando eu sentir medo outra vez. Se essa história te arrepiou, se inscreve no canal. O próximo mistério pode ser o seu.